Nesse vídeo eu quero mostrar como explorar o ChatGPT de maneira avançada, utilizando a API da OpenAI. Prompt Engineering, ou engenharia de prompt, é a primeira coisa que eu quero mostrar, provavelmente a mais importante ao trabalhar com qualquer tipo de IA. O que eu vou mostrar aqui pode ser aplicado à maioria das IAs que você já conhece ou utiliza, seja para geração de imagens, código ou texto como o ChatGPT. Então, o que é engenharia de prompt? É basicamente a forma mais eficaz de se consultar uma IA para obter o resultado desejado. Eu sei que isso parece bastante óbvio, mas quando se trabalha com algo como um chat de IA, geralmente pedimos para ela fazer coisas da mesma forma que faríamos com uma pessoa. Mas infelizmente uma IA funciona um pouco diferente, por mais que você ainda receba uma resposta na maioria das vezes. Você pode obter respostas interessantes se estruturar seu prompt de maneira correta. O primeiro prompt que criei aqui diz que, em média, Daniel faz 35 perguntas ao ChatGPT por hora. Quantas perguntas ele faz em um dia de trabalho comum? Bem, o ChatGPT fornece uma resposta bastante padrão aqui, de 280, o que parece razoável, mas não é muito útil. Aqui é possível ver a engenharia de prompt em ação. Vamos ao segundo exemplo. Aqui eu vou fazer a mesma pergunta, mas vou solicitar que na resposta venha em forma de fórmula matemática dentro de um bloco de código. A resposta é essencialmente a mesma, 280, mas agora já podemos ver algum trabalho acontecendo. Como você pode ver, estou elaborando as solicitações aqui para serem cada vez mais específicas, de acordo com as saídas que eu quero obter. Significa que às vezes você precisa redefinir o que está pedindo para obter a saída ideal. Nesse caso, minha resposta ideal era ter isso estruturado como uma consulta Python, ou melhor que isso, como uma função. É possível seguir com muitos e muitos exemplos assim. Mas na prática você realmente precisa explorar, pois cada caso de uso vai ser um pouco diferente. O objetivo aqui é criar solicitações cada vez melhores até obter o resultado desejado e não simplesmente assumir que talvez a IA não possa gerar, como já vi muita gente postando por aí. Mas ok, esse é um material mais avançado sobre ChatGPT, bem como o Prompt Engineering em geral. Para entender melhor todos esses conceitos, é necessário fazer login no site da OpenAI para ter acesso ao seu painel principal aqui. Aqui temos a página de exemplos e você vai ter acesso a várias maneiras diferentes de utilizar a IA para completar tarefas distintas. O que importa aqui é que a OpenAI projetou vários prompts, bem como respostas que o ChatGPT ou qualquer outro modelo pode produzir. Portanto, fica o dever de casa de investigar todos eles, entender como funcionam e testar. Não vou mostrar todos, vou passar por um ou dois para dar uma ideia melhor sobre Prompt Engineering e isso deve te dar uma visão mais ampla de como estruturar seus próprios prompts. O primeiro exemplo aqui é um dos melhores para engenharia de prompt. É chamado de perguntas e respostas. Vou abrir isso no Playground, que veremos em detalhes em breve. Esse é um exemplo simples de como você pode começar a projetar prompts mesmo dentro do ChatGPT. Bem, aqui eu estou dizendo, sou um robô altamente inteligente para responder perguntas. É basicamente o ChatGPT, ou nesse caso, o modelo textual da 20003. Aqui farei perguntas para a IA responder e se ela não souber, vai informar que não conhece ou não sabe. Mas tem mais. Aqui é fornecido alguns exemplos de como queremos que ela responda. O primeiro diz qual é a expectativa de vida de alguém nos Estados Unidos, em vez de simplesmente responder 78 anos. O prompt apresenta uma resposta mais longa e humana sobre a expectativa de vida nos Estados Unidos, que é de 78 anos. Isso significa que em respostas futuras da IA vamos obter respostas mais longas, graças aos prompts. Quanto mais exemplos você fornecer ao ChatGPT ou qualquer IA, mais ela vai se adaptar de acordo com esse padrão de linguagem. Aqui nesse outro exemplo, no prompt, temos uma pergunta de quantos anos se passaram desde que os Estados Unidos foram fundados. Ela vai dizer 244 anos, desde que os Estados Unidos foram fundados. Apesar de que essa resposta está errada, devido ao fato de que o modelo está desatualizado. Mas isso é só um exemplo de uma resposta semelhante aos exemplos anteriores. Bem, esse é um exemplo de como preparar a IA para fornecer respostas seguindo um padrão desejado. Em vez de uma descrição longa, estamos treinando perguntas curtas e específicas, com respostas curtas e específicas também. Voltando aos exemplos aqui, e dessa vez vou para outro que é legal, chamado Airport Code Extractor, ou extrator de código de aeroporto. Esse tem bem menos exemplos porque é muito mais simples de criar. Ele simplesmente extrai os códigos de aeroporto desse texto. Esse é o contexto que estamos fornecendo para a IA com o que queremos fazer. Temos o texto que é: quero voar de Los Angeles para Miami, e os códigos de aeroporto, LAX e MIA. Então temos o nosso segundo exemplo aqui, que podemos submeter e obter o resultado seguindo o padrão dos exemplos anteriores. Vamos ver como isso ficaria dentro do ChatGPT. Aqui eu vou colar e vamos ver qual é a resposta.
Aqui devemos obter basicamente os mesmos resultados, mas como o ChatGPT é diferente, feito para responder sempre como um chatbot, às vezes não é exatamente o mesmo output, mas nesse caso foi igual. Agora já dá para ter uma ideia de como o ChatGPT pode responder a prompts mais elaborados. Esses foram exemplos básicos. Se quisermos um exemplo mais avançado, de código, por exemplo, vamos dar uma olhada nesse SQL Translate. Abrindo isso no Playground, vamos ver um contexto muito semelhante aos exemplos anteriores. Essa é uma tabela PostgreSQL chamada Employee com suas propriedades, seguindo de outras duas tabelas com as propriedades específicas. E finalmente temos uma consulta. A consulta é para listar os nomes dos departamentos que possuem mais de 10 funcionários e o ponto de partida do prompt é um select. Esse modelo é mais específico para esse exemplo de código e acho que esse é o ponto em que começamos a nos afastar de engenharia de prompt para dar uma olhada nos diferentes modelos que a OpenAI disponibiliza. Pois até agora o que vimos sobre ChatGPT é que ele é apenas um modelo. Se você quiser investigar mais sobre engenharia de prompt, tem toda uma seção aqui na documentação onde é possível aprender a fazer projetos de prompt para coisas básicas, como tratar outputs ou fornecer dados, e ainda fazer coisas como classificação ou geração de texto ou conversas. Realmente depende do seu caso de uso, mas tem muita informação que vale a pena dar uma olhada. Agora vamos dar uma olhada nos modelos. Acho muito importante entender isso, porque quando você for usar o OpenAI e qualquer um desses recursos, dependendo do caso, você vai poder escolher um dos diferentes tipos de modelo. Tecnicamente, o ChatGPT é um tipo de modelo, tipo específico feito para o público em geral, e por isso também é limitado, porque foi pré-projetado para ser muito seguro, muito simples e pode não apresentar os melhores resultados que você busca. Então, para começar, o que é um modelo? Nesse caso, é essencialmente a IA e como ela está sendo treinada. A maioria dos modelos aqui são baseados no GPT-3, sendo que temos 4 tipos principais que valem a pena conferir: o DaVinci, o Curie, Babbage e Ada. Eles têm preços diferentes e realizam tarefas diferentes. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro e mais poderoso, que é o DaVinci. O DaVinci pode fazer resumos complexos e muito mais. É o que a maioria das coisas é baseada. Provavelmente o ChatGPT também. Ele é capaz de criar ótimos blogs, resumir textos, traduzir e muito mais. Funciona muito bem como um ajudante criativo. O próximo é o Curie, que custa um pouco menos que o DaVinci e é um pouco mais simples. Ainda assim, ele faz coisas como tradução, classificação complexa, análise de sentimento e resumos. Mas para isso, ele vai precisar de mais dados de treino para poder realizar as mesmas funções que o DaVinci faz. Em seguida, temos o Ada e o Babbage. Ada é o modelo mais simples, logo o mais barato. Esse modelo faz análise textual, classificação, correção e buscas por palavras-chave. Basicamente, faz essas tarefas muito rapidamente, mas precisa de muito treino para poder atingir o mesmo nível de precisão dos modelos acima. Babbage fica mais ou menos entre o Curie e Ada, mas faz coisas como classificação também. E aqui temos os modelos Codex, que são focados em código. Para os modelos Codex temos o DaVinci 002 e o Crushman 001. Eles funcionam um pouco diferente. O Crushman é ligeiramente mais capaz que o DaVinci e também é mais rápido, mas é muito simples nessa tarefa, onde o DaVinci é um modelo de linguagem que também pode fazer código. Então você pode fazer perguntas mais simples, como faria no ChatGPT. Por fim, temos um modelo chamado Content Filter, e você provavelmente já esbarrou nele quando tentou usar um prompt no ChatGPT que poderia ser proibido ou prejudicial de alguma forma e recebeu como uma resposta a informação que aquele conteúdo foi bloqueado. Isso acontece porque o prompt passou pelo modelo Content Filter e foi considerado inseguro. Como mencionei antes, todos esses modelos têm um preço, para ser mais específico. Se você for à página de preços da OpenAI e olhar a imagem, bem como os modelos de linguagem aqui, pode ver Ada, Babbage, Curie e DaVinci e seus valores associados por token. Nesse caso, por 1000 tokens, para ser mais específico. 1000 tokens são aproximadamente 750 palavras, então um parágrafo pode ser 35 tokens, e um token é aproximadamente 4 caracteres de uma palavra. Há também essa ferramenta aqui, que ele diz exatamente quantos tokens você usou e como isso vai ser interpretado no modelo de IA. Agora que sabemos um pouco mais sobre os diferentes tipos de modelos e sobre os diferentes tipos de custos, vamos ver na prática a diferença entre eles.
Então vamos dar uma olhada no Playground. Eu vou começar com um exemplo bastante simples. Vou selecionar o SQL Translate que vimos anteriormente. Ele usa o modelo DaVinci 002. Como já tínhamos visto, ele nos dá um código muito bom. Mas se eu trocar o modelo para text ADA 001 e pedir a mesma coisa, a resposta vai ser bem diferente. Nem de longe consegue preencher a resposta completa, como tínhamos antes. E aqui você pode perceber que ele não fez um bom trabalho. Nesse caso, talvez ele precise receber alguns exemplos de treinamento sobre o que queremos fazer. Mas, como dito antes, ADA não é o melhor modelo para esse tipo de trabalho. Se voltarmos aos nossos exemplos e tentarmos outro, como o Curry, talvez seja mais próximo de criar uma saída satisfatória. Mas, novamente, ainda está longe. Aqui é onde modelos como o Text DaVinci fazem um trabalho muito melhor. Não é um modelo de programação, mas tem muito mais a oferecer, porque DaVinci é um modelo mais caro, treinado em conjuntos de dados maiores, e é isso que eu quero dizer quando falo que esses modelos produzem basicamente diferentes tipos de saída. Claro que o DaVinci sempre vai fornecer o melhor tipo de saída, mas, por exemplo, o CodeCrushman aqui também pode produzir uma saída muito boa para esse tipo de consulta, como você pode ver. Outra coisa importante para observar ao trabalhar com esses modelos é o parâmetro da temperatura. Eu acho que essa é uma das características mais importantes para se testar. Vou mostrar como funciona de maneiras diferentes, mas a temperatura é essencialmente a aleatoriedade que a IA produz com base em seus modelos, onde 0 faz com que o modelo seja muito estrito com as informações, enquanto 1 faz com que ele seja um modelo muito criativo, ou seja, aberto a sugestões. E isso é bem interessante. Vamos dar uma olhada como funciona. Aqui estamos usando o Text DaVinci com a temperatura de 0 e queremos corrigir a gramática da frase. É algo muito simples e estruturado que não precisamos de criatividade, simplesmente queremos corrigir o texto. Já nesse outro exemplo, como o resumo de um texto, aqui precisa ser um pouco mais criativo. Então coloquei a temperatura em cerca de 0,7 na escala. Uma das limitações do ChatGPT é que a temperatura provavelmente é bloqueada, para que o modelo use sempre o mesmo padrão. Mas aqui, se você estiver construindo seu próprio modelo, ou até mesmo usando um destes modelos, você pode definir a temperatura dependendo dos prompts e saídas que deseja. Isso nos dá um controle mais refinado. Claro que existem essas outras variáveis que você pode explorar, mas isso ficaria para um outro vídeo. Tem uma última coisa que eu quero mostrar sobre os modelos da OpenAI e é o fato de que estes não são os únicos. Na verdade, você pode fazer um fine-tune do seu próprio modelo. Seria como fazer um fork de um dos modelos existentes e treiná-lo com os dados para o seu caso de uso. É um pouco complexo. Deixa nos comentários se quiser ver mais sobre isso por aqui. A parte legal de treinar um modelo próprio é que acaba sendo um pouco mais barato porque você está antecipando o comportamento do modelo, reduzindo o tempo de processamento. Aqui tem um guia completo sobre como fazer isso. Vou deixar o link na descrição. Bom, agora que vimos um pouco de engenharia de prompt e como criar prompts que forneçam o contexto para os modelos, é hora de mergulhar na parte técnica e começar a interagir com os modelos da OpenAI por meio da API deles. Aqui eu tenho um script Python que vai consumir a API da OpenAI. Tudo que eu preciso fazer para esse script funcionar é gerar a minha key da API. Então eu vou aqui na OpenAI, gero uma nova key. Esse valor vai no meu arquivo de configuração. O mais importante nesse exemplo é o prompt, onde eu inicio falando o que eu quero e passando dois exemplos. O primeiro mostrando o que eu espero da saída e o segundo incompleto, para que o modelo possa completar a saída, com base no exemplo mostrado inicialmente. Com base nisso, já dá para ter uma ideia de onde você pode aplicar. Por exemplo, criar uma aplicação front-end, nesse exemplo em React, para consumir essa API da OpenAI. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação web em que o prompt é construído com base no input do usuário, preenchendo esse formulário. Observe que aqui no prompt eu tenho uma solicitação com dois exemplos e no último eu recebo os dados do formulário e deixo a última tag para o modelo completar. A requisição às vezes demora um pouco para processar, mas funciona bem. Bem, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só e a gente se vê na próxima.